Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, seguindo aqui esse nosso módulo que está tratando da parte das operações, dentro aqui da parte de operações com números reais. Vamos fazer mais um bloco para tratar da parte de radiciação de números decimais. Então vamos dar uma olhadinha aqui na letra D, ó. Raiz de 0,0484. O que a gente combinou mesmo sobre essas raízes? A gente vai ter aqui basicamente dois caminhos. Você pode transformar aquele decimal ali numa fração decimal, ok? E a partir daí proceder com o cálculo da raiz da fração. Ou você pode olhar para esse número que está aqui sem a vírgula, fatorar aquele número sem a vírgula e depois a gente parte para o processo de contagem das casas. Então nesse que está aqui, eu vou fazer mais uma vez transformando para fração e depois a gente vai para o outro caminho, tá bom? Lembrem-se, 0,0484. Como esse número que está aqui é um decimal exato, se eu quiser escrever esse número que está aqui como uma fração, o que eu faço? No numerador, eu pego esse número e tiro a vírgula. Então o 0,0484 ele vai se transformar simplesmente em 484. E aí no meu denominador eu coloco 1 seguido de quantos zeros? Seguido de 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Está aqui, olha. Falar então da raiz do 0,0484, cuja leitura correta é 484 décimos de milésimos. Então falar da raiz do 484 décimos de milésimos é falar dessa raiz que está aqui, olha. Da raiz de 484 sobre 10.000. E aí como que eu faço o mesmo cálculo da raiz de 484 sobre 10.000? Você calcula a raiz de 484 e, na pior das hipóteses, calcula aqui a raiz quadrada de 10.000. Então, eu vou partir do princípio que você, por exemplo, não sabe nenhuma dessas duas raízes e quer acertar o exercício de qualquer maneira. Ah, eu vou perder muito tempo. Suponhamos, então, que você colocou na balança que não tem, que não vai perder tempo. Você quer resolver isso aqui. Então, vem comigo, vamos lembrar. Raiz de 484. Pega o 484 e vai fatorar esse número. 484, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 242. Se eu for dividir por 2, vai ter que dar 121. Se eu for dividir por 11, vai ter que dar 11. E o 11, se eu for dividir por 11, vai ter que dar 1. Perfeito? Eu não estou calculando aqui uma raiz quadrada, qual que é o nosso combinado? Se é uma raiz quadrada, eu vou juntar esses números aqui de 2 em 2. Então tá aqui, olha, juntei 2 fatores 2, juntei aqui 2 fatores 2. Daqui, então, olha, eu tiro 1, 2. Daqui, então, eu tiro 1, 11. E assim, a gente agora multiplica esses dois números. Raiz de 484 vai ser a mesma coisa aqui, 2 vezes 11, que vai ser o 22. E a raiz de 10.000? Raiz de 10.000, se porventura não souber de cabeça, na pior das hipóteses, você pode fatorar. Professor, mas eu já sei. Ótimo, o que você souber está ótimo. Eu estou aqui fazendo passo a passo, porque para se acontecer de dar algum branco lá, o que eu faço mesmo? Na pior das hipóteses, fatoro 10.000. 10.000, se você fosse dividir por 2, teria que dar 5.000. Dividido por 2 vai ter que dar 2.500. Dividido por 2 vai ter que dar 1.250. Aí eu divido por 2, isso aqui vai dar 625. O 625... você não vai poder dividir mais por 2 e também não vai dar para dividir por 3, porque a soma dos algarismos ali, 6 mais 2 dá 8, 8 mais 5 dá 13. 13 não é um número que dê para você dividir por 3. Então, o 625 você só vai conseguir dividir agora, se for seguindo aqui na ordem, pelo 5. Olha, 625 por 5 vai ter que dar 125. O 125 por 5 vai ter que dar 25. 25 por 5 vai dar 5. E 5 por 5 vai ter que dar 1. Ok? Se eu quero calcular uma raiz quadrada, eu junto aqui agora esses números, olha, de 2 em 2. Juntei aqui, juntei aqui, juntei aqui e juntei aqui. Perfeito? Daqui, então, eu tiro uma dupla de 2. Aliás, dessa dupla de 2 eu tiro 1. Dessa dupla de 5 eu tiro 1. Dessa outra dupla de 5 eu tiro 1. E aí o que eu faço? Multiplico todos esses números, perfeito? Daí então a gente passa a ter isso que está aqui, olha. 2 vezes 2
vezes 5 vezes 5, conhecido também como 100, né? 2 vezes 11 vai ter que dar 22, 22 sobre 100. Agora, como eu estava numa situação em que o meu radicando era um número decimal, eu volto ele para a forma original, o 22 sobre 100, eu escrevo como se fosse aqui 0,22, porque aí o 22 sobre 100, a gente vai deixar indicado o 22 no numerador e coloco duas casas, porque ali no meu denominador eu tinha 2 zeros, ok? Voltei uma, voltei duas, cheguei ali ao 0,22. Agora, o que nós tínhamos visto aí anteriormente, que vocês também poderiam utilizar como estratégia aqui para o cálculo dessa raiz? O meu combinado com vocês foi que você pode, nesse caso, olhar para o número simplesmente sem a vírgula. Então, se você não quiser passar por esse processo que está aqui, você pode olhar para o número sem a vírgula, perfeito? O 0,0484, você olha para esse número como se fosse simplesmente o 484, calcula a raiz do 484, então se você não soubesse de cabeça, ó, tá aqui o processo, certo? Você descobriria que a raiz de 484 acaba dando 22, só que aí, se você está optando por olhar por esse número sem a vírgula, agora você tem que compensar, você tem que me mostrar quantas casas decimais que a gente vai precisar ter aqui. E aí qual que vai ser esse caminho? O 0,0484, como aqui eu tenho, observem, 4 casas, qual que é o meu número, qual que é o meu combinado com vocês? Olha, o número de casas da resposta é dado pelo número de casas do radicando. Quantas casas que eu tinha no radicando? São 4. Dividida pelo meu índice, que é 2. Então lembre-se, para você descobrir o número de casas decimais que eu vou ter que ter na minha resposta, eu pego o número de casas do radicando, então ó, número de casas do radicando, e divido pelo índice. Esse 2 que está aqui é o índice, que é esse número que estava escondido aqui dentro, certo? E aí o 4, se eu divido por 2, eu chego em 2. Então o número de casas da resposta, vamos colocar assim, tem que ser 2. Eu teria que colocar então esse 22 com 2 casas decimais. O que é o 22 com 2 casas decimais? Ora, o 22 com 2 casas decimais, voltei uma, voltei duas, eu chegaria nos 0,22 que estavam aqui. Perfeito? Então a jogada seria basicamente essa, ó. Se a raiz de 484 é 22, a raiz do 0,0484 acaba sendo 0,22. E não custa isso. Sempre que a raiz for quadrada, o índice é o índice 2, certo? Esse número que está escondido aqui vai ser sempre o 2. E não se esqueçam, professor, e se eu tivesse que calcular uma raiz cúbica e tivesse aqui 4 casas decimais, como que eu ia fazer? Aí você ia perceber que você não conseguiria chegar a um resultado exato. Se essa divisão do número de casas aqui pelo índice não bate, né, não dá um resultado exato, é porque você não ia chegar num resultado, num decimal exato que fosse. Então seria um número irracional que a gente fala, tranquilo? Então esse 2 aqui, olha, ele justifica pra gente aqui o fato de eu ter colocado aqui, então, olha, essas 2 casas. Tá bom? Bora para a próxima. Letra E. Na letra E eu peço para você calcular a raiz cúbica daquele monstrinho ali. E aí essa daqui eu não vou optar por passar para a fração não, tá bom? Já vou fazer direto aqui, olha, seguindo essa segunda linha de raciocínio que eu coloquei aqui. O que eu vou sugerir que você faça então? Olhe para esse número que está aqui, tire a vírgula dele. Então, se você tirar a vírgula, você passa a ter 0,000064. Resumindo, você passa a ter 64. E aí você vai calcular a raiz cúbica de quem? Você vai calcular para mim a raiz cúbica de 64. Que vai ser molezinha. Confia em mim, ó. Raiz cúbica de 64. Como que eu faço com ela? Pego 64, divide por 2 vai ter que dar 32. Divide por 2 vai ter que dar 16. Divide por 2 vai ter que dar 8. Divide por 2 vai ter que dar 4. 4, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 2, e o 2, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 1, certo? Eu não estou calculando aqui uma raiz cúbica? Sim, então se eu estou calculando uma raiz cúbica, eu vou juntar esses caras aqui, ó, de 3 em 3, não se esqueçam, hein?
Aqui agora é raiz cúbica. Então eu vou juntar isso aqui de 3 em 3. Daquele trio de 2, eu tiro 1. Desse trio de 2, eu tiro 1. Tá aqui. Ok? E assim, o que eu faço agora? Vou pegar e vou multiplicar. Tá bom? 2 vezes 2 vai ter que dar 4. E aí a gente vai chegar aqui então a raiz cúbica de 64, que vai ter que dar 4. Bom, a raiz cúbica de 64 é 4, mas e a raiz cúbica aqui do 0,000 e cacetada? Como que eu faço para descobrir o número de casas da resposta? O número de casas da resposta é dado pela divisão entre o número de casas do que você tem no radicando. Quantas casas que eu tenho aqui no radicando? Eu tenho 6 casas, perfeito? Então, pego aqui 6 casas e vou dividir pelo índice, que é o 3, certo? Então, olha, 6 casas no radicando, dividido pelo 3, que é o índice daquela raiz. 6 dividido por 3 tem que dar 2. O que é esse 2? Esse 2 indica para mim quantas casas que eu tenho que colocar na resposta. Então, a gente não tinha visto que a raiz cúbica de 64 era 4, só que aí agora eu tenho que colocar esse 4 com 2 casas decimais. O que é o 4 com 2 casas decimais? Voltei uma, voltei 2, tá aqui, olha. Ele se transforma em 0,004. Então, na realidade, a raiz cúbica desse aqui, né, é que vira lá 0,04. A raiz cúbica do 64 era 4, e aí a raiz cúbica desse daqui acaba se transformando em 0,04. Fechado? Coisa linda, hein? Caraca, Brunão. Quantas questões que eu já resolvi na vida e que eu travava porque chegava numa situação dessa que está aqui, eu não conseguia sair do lugar. Pois é, vá se libertando, porque você acha que isso aqui é brincadeira, né? Você acha que isso aqui é viagem minha, que isso aqui não pode aparecer numa prova sua de matemática. Tá bom. Depois acontece lá, aí você vai vendo na prática. Então não deixa chegar lá para acreditar que isso aqui é importante, não. Tá bom? Gente, isso aqui é domínio sobre o básico do básico na matemática. Isso aqui é o que tem que estar correndo no sangue de maneira muito natural. Se você se depara com uma situação em que você tem um cálculo de radical, um cálculo de potência, um cálculo de multiplicação, de divisão, parte do princípio que aquilo que está ali é o elementar. Então, quando a gente olha para um exemplo como esse e acontece algo, Bruno, não saberia fazer. Então, que bom que você está aqui, porque é daquele tipo de situação que não dá para você ir e pensar, não sei resolver radical. Como assim? Isso aqui está dentro daquilo que faz parte do nosso kit de sobrevivência aí, ok? Então tá feita essa. Bruno, agora eu tô até torcendo para cair um negocinho desse. Que aí vocês começam a tirar onda, vocês vão começando a ficar bem insuportável. Que é isso, Bruno, agora ó, tô aqui, tô tranquilo, cara, tô tranquilo. Quero mais é que venha uma dessa. Tá vendo essa raiz quarta aí? Isso aqui não me põe medo mais não, Bruno. Foi-se o tempo, então tá bom. Bora lá. Raiz quarta de 1,4641. Como que eu faço para calcular aí a raiz quarta de 1,4641? Você pode transformar isso em fração? Pode. Só que aqui, ó, vou olhar para esse número sem a vírgula simplesmente, tá bom? E vou deixar indicado aqui como se fosse a raiz quarta de 14.641. Caraca, Brunão, aí já deu até um friozinho aqui na espinha, hein? Raiz quarta de 14.641. Isso aqui não vai dar muito problema, não? Vamos enfrentar. Ó, o 14.641, o que você ia ter que viver para mexer com ele aqui? Ímpar ele não é, então não adianta você querer dividir por 2, perfeito? Dividir por 3 também não adianta, porque a soma dos algarismos ali não vai dar um número divisível por 3. Confira comigo, não acredita só não. Olha para cá, 1 mais 4 dá 5, 5 mais 6 vai dar 11. 11 com 4 vai ter que dar 15, 15 com 1 vai ter que dar 16. 16 não é um número que é divisível por 3, então o 14.641 não divide por 3. Não divide por 5, porque não dá para dividir por, não termina em 0 ou 5. Você poderia dividir aí o 14.641 por 7. Veja o que aconteceu. Ó, o 14 por 7 ia dar 2. 2 vezes 7 vai dar 14 para 14, 0. Ia baixar o 6. Vamos aproveitar para comentar aqui, né? Olha, baixei o 6. Você ia perceber que não dá para dividir o 6 pelo 7. Então é naquela de que, baixei e não deu para dividir, coloca um 0 no quociente, tá bom? Aí você ia tentar dividir o 64 por 7.
64 por 7 ia dar 9. 9 vezes 7 ia dar 63, para 64 ia sobrar 1, ia baixar 11, 11 por 7 ia dar 1 e ia sobrar 4. Então, você tentou dividir aí o 16.641 por 7, não deu. Vai bater no nervoso, mas enfrenta. Depois do 7, o próximo primo é o 11. E aí você vai ver que a sorte já vai começar a olhar com mais carinho para o seu lado. 14.641, se você for dividir por 11, dá uma olhada. 14 por 11 dá 1. 1 vezes 11 vai dar 11, para 14 vai sobrar 3. 36 por 11 vai ter que dar 3. 3 vezes 11 vai dar 33, para 36 sobra 3. 34 por 11 dá 3. 3 vezes 11 dá 34. Desculpa, 3 vezes 11 dá 33, para 34 sobra 1. Baixou 1, 11 por 11 vai dar 1, acaba sobrando 0. Então, ó, 14.641, se eu for dividir por 11, isso aqui acaba dando 1.331. Aí eu vou pegar o 1.331 e vou dividir por 11. 13 por 11 vai dar 1. 1 vezes 11 vai dar 11. Para 13 sobra 2. 23 por 11 vai dar 2. 2 vezes 11 vai dar 22. Para 23 sobra 1. 11 por 11 dá 1. Aí aqui agora, tá vendo? Olha como que cai rapidinho. 1.331 por 11 vai dar 121. 121 por 11 vai dar 11. E aí 11 por 11 deu 1. Acabou. Quer um monstrão? Vai se diminuindo aí, né? E aí aqui então, tá feito, ó. Raiz quarta de 1,4641, se fosse a raiz quarta de 14.641, daria 11. Só que para você não precisar transformar para fração e tudo mais, se fez, não tem problema nenhum. A gente dependeria aqui, por exemplo, da raiz de 10.000, mas se você também já souber de cabeça, tá lindo. Desculpa, da raiz quarta de 10.000, né? Na verdade aqui a gente dependeria da raiz quarta de 10.000, que teria que dar 10, e aí teria que ficar atento se você já saberia lidar com isso aí de maneira mais direta. Então aqui, fazendo, né, sem a vírgula, peguei o 14.641. Eu preciso me lembrar do número de casas que eu vou ter que colocar na resposta, olha. O número de casas da resposta, acaba sendo o número de casas do radicando, que é 4, certo? Então, ó, 4 é o número de casas do radicando dividido pelo índice, que também foi 4. E aí 4 dividido por 4, segura a emoção, tem que dar 1. E aí significa então que a minha resposta tem que ter apenas uma casa decimal. Eu não tinha encontrado ali o 11, o 11 com uma casa decimal vira o 1,1, ok? E aí tá aí, então o resultado da raiz quarta de 1,4641. Fechado? Muito bem, muito bem, muito bem. Agora eu me dou por satisfeito. Fechamos aqui então mais esse bloco em que a gente acabou trazendo para vocês aí questões, né, exemplos aqui, situações pontuais envolvendo cálculo de radicais com decimais. Teve dúvida? Volte, me acompanhe novamente. Se estiver tudo perfeito, fechei por aqui. Tudo de bom. Valeu!